Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Vamos apresentar esta aula sobre pesquisa, tema, problema, hipóteses e objetivos, que faz parte da disciplina Introdução à Pesquisa em Solos, que é ofertada para cursos da área de Ciências Agrárias. Primeiro, como a gente pode definir pesquisa? Existem várias definições para a pesquisa. Nós podemos definir a pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas de pesquisa que são propostos, né? Então, a pesquisa, ela, em última análise, ela é um procedimento que ela é ao mesmo tempo é racional e é sistemático. E é claro que ele tem objetivos de resolver problemas. Então a pesquisa sempre tem que partir de problemas postos ao pesquisador. Bem, mas qual o motivo de pesquisar? A gente faz pesquisa pelo desejo humano de conhecer algo, que é o que a gente chama de pesquisa pura, ou pela necessidade de fazer algo mais eficiente ou mais eficaz, que é pesquisa aplicada. Esta última é muito mais comum na área de ciências agrárias, embora também possamos fazer muitas vezes pesquisas consideradas puras na área de ciências agrárias. O que é necessário para elaborar um projeto de pesquisa? Bem, é necessário primeiro qualidades do próprio pesquisador. Depois vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Também é necessário recursos humanos, seja o próprio pesquisador, auxiliares de pesquisa, laboratoristas e outras pessoas que estejam envolvidas neste projeto de pesquisa. É também necessário recursos materiais. Esses recursos materiais podem ser equipamentos, máquinas, laboratórios, estação experimental, uma área experimental, pode ser, enfim, tratores, animais, sementes, etc. Vários recursos podem ser necessários. E também, é claro, recursos financeiros, muitas vezes para bancar esses recursos humanos e esses recursos materiais necessários. Bem, falamos agora há pouco que é necessário qualidades do pesquisador. Que qualidades são essas do pesquisador? Primeiro, é necessário conhecimento sobre o tema que está sendo pesquisado. Obviamente, se eu vou fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, cana-de-açúcar, obviamente que eu tenho que ter um conhecimento sobre essa área. Caso contrário, obviamente, não teria condição nem de estabelecer objetivos ou problemas de pesquisa. Também é necessário, é claro, integridade intelectual. O pesquisador precisa sempre estar trabalhando de maneira íntegra e de maneira, obviamente, a respeitar os resultados da sua pesquisa. Imaginação disciplinada. Claro que curiosidade é importante que o pesquisador busque novos horizontes, mas é claro que precisa observar também os limites do que ele pode trabalhar, considerando inclusive os limites de recursos humanos, recursos naturais e recursos financeiros que ele tem para desenvolver determinada pesquisa. Bem, é claro que a curiosidade é importante, né? É claro que o pesquisador precisa ser curioso. É necessário uma atividade autocorretiva, muitas vezes, para perceber que ele está num caminho que não é o adequado e que precisa buscar outros caminhos para resolver aquele problema de pesquisa. Também, muitas vezes, perseverança e paciência, porque muitas vezes não obtemos os resultados de pesquisa de maneira rápida, às vezes eles são demorados, às vezes necessitamos de paciência, mudança da metodologia, uma série de processos que muitas vezes nos levam a não conseguir os resultados esperados. Mas, dentro da perseverança e da paciência, procuramos, é claro, dentro de uma integridade intelectual adequada, procurar resolver os problemas de pesquisa que nos são colocados. É claro que criatividade, principalmente quando não temos, digamos assim, abundância de recursos financeiros, a criatividade ela é muito bem-vinda. Sensibilidade social, que obviamente temos que ter também. Essa pesquisa tem que servir, obviamente, não só a instituição na qual eu trabalho, ou eventualmente alguma empresa que esteja pagando essa pesquisa, mas também a coletividade como um todo. E também confiança na experiência, né? O pesquisador, normalmente o chefe de um grupo de pesquisa, o coordenador de um grupo de pesquisa, é alguém que tem, obviamente, bastante experiência naquela área de trabalho.
Bem, esse organograma ele estabelece para nós algumas etapas de um processo de pesquisa. A gente não vai falar de todas elas aqui nesta aula, mas vamos detalhar algumas delas. Normalmente, uma pesquisa sempre começa com uma identificação do tema da pesquisa. Depois passa para a formulação do problema e a construção de hipóteses. A partir da construção de hipóteses, nós temos a elaboração de objetivos, a operacionalização de variáveis, a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, pré-teste de instrumentos que pode ou não ocorrer. Muitas vezes pode ser necessário um pré-teste desses instrumentos de coleta de dados da pesquisa. Passando então para a seleção de amostra, coleta de dados, análise e interpretação de dados e, finalmente, a redação do relatório de pesquisa. Essa redação desse relatório, eventualmente, pode ser inclusive na forma de um TCC na graduação ou na especialização, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, ou eventualmente até de um artigo científico para uma revista. Notem que a pesquisa envolve várias etapas. Se a gente pular uma dessas etapas, é claro que a gente pode estar imaginando que pode estar indo mais rápido, mas na verdade vai acabar queimando etapas que são importantes para a construção de etapas que sejam, obviamente, bem encadeadas. Se eu não construo hipóteses, por exemplo, adequadas, eu não vou conseguir ter objetivos adequados na minha pesquisa. E, consequentemente, eu não vou pensar em variáveis que são efetivamente relacionadas às hipóteses que eu vou trabalhar. Mas vamos falar agora um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, que obviamente, num primeiro momento, parecem bastante complexas. Vamos então detalhar cada uma delas para entendê-las de maneira mais adequada. E vamos começar justamente com a identificação do tema de pesquisa, né? Bem, o tema diz respeito ao assunto a ser abordado naquela pesquisa. Em geral, o título da monografia ou, por exemplo, numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ela explicita qual que é o tema da pesquisa. O tema ele não deve caracterizar o problema a ser resolvido, né? Uma suposição de como esse problema será resolvido, que é a hipótese, nem o objetivo do trabalho. O tema é o assunto geral que a gente está se referindo. Por exemplo, lá, a adubação nitrogenada na cultura do feijoeiro. Seria simplesmente o tema. Eu não estou aqui me preocupando qual que é o problema relacionado à adubação nitrogenada na cultura do feijoeiro. Eu não estou pensando como é que poderia talvez resolver esse problema. Eu não estou pensando qual que é o objetivo da minha pesquisa. Simplesmente estabeleci que o tema é a adubação nitrogenada do feijoeiro. O tema poderia ser também o controle da erosão em pastagem. Desculpe, a erosão em pastagens. Não estou aqui preocupado em qual que é o problema, que podia ser o controle dessa erosão. Não estou preocupado aqui como poderia ser resolvido esse problema. Então, notem que o tema é apenas o assunto que será abordado na pesquisa. Bem, uma vez definido o tema da pesquisa, a gente passa para a formulação de um problema. Mesmo porque um mesmo tema pode gerar diversos problemas, né? Pode-se definir então o problema como um assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento que pode ser objeto de uma pesquisa científica. Por exemplo, se o meu tema fosse, digamos assim, a adubação fosfatada em Brachiaria decumbens, que é uma espécie forrageira, notem que eu poderia ter vários problemas relacionados a esta questão da adubação fosfatada na Brachiaria decumbens. Um problema de pesquisa, por exemplo, seria qual que é a época correta de eu aplicar esse adubo. Outra questão seria qual a quantidade de adubo aplicar. Outra questão é qual o tipo de adubo aplicar, qual a forma da adubação, qual a localização desse adubo em relação à muda ou à semente. E notem que tem vários problemas que podem ser gerados a partir de um mesmo tema. Então, como que a gente pode formular um problema de pesquisa? Primeiro, na questão da formulação do problema de pesquisa, eu tenho que, obviamente, considerar a complexidade da questão. Às vezes eu posso formular uma questão que seja tão complexa que eu não tenha condição de resolver, ou pelo menos nesse primeiro momento, né? O problema deve ser formulado como uma pergunta. Por exemplo, qual que é a quantidade de adubo necessário para que a planta tenha o maior crescimento econômico?
Então é uma pergunta, né? O problema deve ser claro e preciso, não pode ser algo que, digamos assim, seja algo, digamos assim, muito genérico, que a gente não consiga dar uma solução para esse problema. Ele deve ser empírico, não deve ser subjetivo. O problema também deve ser suscetível de uma solução. Não adianta eu formular um problema que não possamos de maneira nenhuma encontrar uma possível solução. Não quer dizer que seja a solução verdadeira, mas uma possível solução. E é claro que ele tem que ser delineado também numa dimensão viável, que na ciência do solo normalmente é um espaço geográfico, né? Então, esse problema, né, de pesquisa, ele tem que ser delineado, por exemplo, qual que seria então a melhor condição de adubação para a cultura do feijoeiro de tal cultivar, em tal época de plantio, em tal região geográfica. Então você tem algumas delimitações que precisam ser estabelecidas quando você formula um problema de pesquisa. Bem, também algumas questões que eu tenho que pensar é qual o problema de pesquisa é mais relevante resolver. Porque de repente eu tenho um tema de pesquisa e esse tema gera vários problemas que eu formulo, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco. Vamos falar, por exemplo, lá da adubação fosfatada na braquiária de Cumbens. Bem, existem vários problemas que eu posso relacionar. Qual a melhor época de adubação, qual o melhor tipo de adubo, qual a quantidade de adubo, qual é o local que eu vou colocar esse adubo no solo, qual é se eu vou parcelar essa adubação fosfatada ou não, se eu vou colocar ela toda no plantio ou não, se eu vou... Enfim, tenho vários problemas que eu posso colocar aí. Bem, agora a questão é, qual destes problemas colocados é o mais relevante a resolver? Qual trará mais impacto, inclusive, para quem financia a pesquisa? Quer seja um financiador privado, quer seja um financiador público. E qual também é o problema de pesquisa que é possível resolver com a pesquisa considerando nossas limitações. E essas limitações podem ser de pessoal, de materiais, de recursos financeiros e até de tempo, né? Por exemplo, no teu TCC, você tem um tempo determinado para terminar o teu TCC. Se você passar, por exemplo, um mestrado, tem um tempo para você terminar o mestrado. Num doutorado, a mesma coisa. Bem, vamos falar agora um pouco sobre a justificativa. A justificativa está relacionada diretamente ao problema. Então, quando eu coloco um problema e eu escolho esse problema, note que eu tinha vários problemas para escolher, e eu escolhi um, eu vou ter que agora justificar porque eu escolhi ele. Então, normalmente no capítulo Introdução de um TCC, por exemplo, ou de um artigo científico, é importante eu estar colocando por que eu escolhi esse problema de pesquisa e não outro. Ressaltando justamente qual que é a relevância desse problema de pesquisa e a possibilidade de eu estar resolvendo ele nas limitações que eu tenho em termos de recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros e tempo. Então é isso que a gente tem que colocar na justificativa. A justificativa tem que aparecer no capítulo Introdução, quer seja de um TCC, de uma dissertação, de uma tese ou de um artigo científico, ou de um relatório de iniciação científica, por exemplo. É nesse capítulo, a introdução, que eu tenho que justificar porque este problema que eu escolhi, dentre vários outros que tinham relacionados àquele tema, é o problema de pesquisa que eu devo pesquisar. Por que ele é relevante? Por que eu consigo, possivelmente, resolver esse problema dentro das limitações que eu tenho para essa pesquisa. Bem, então notem que tanto o problema quanto sua justificativa a gente já abordou agora. Agora, a partir disso, do momento que eu tenho um tema de pesquisa, que eu tenho um problema definido dentro de vários problemas que poderiam ser estudados, eu vou partir para o que eu chamo de construção de hipótese. Bem, mas o que vem a ser a hipótese de pesquisa? As hipóteses elas são afirmações, suposições antecipadas para a solução do problema levantado pelo pesquisador. Fundamentadas, é claro, principalmente na revisão de literatura. Então note que eu não posso chegar com uma hipótese do nada. Por exemplo, se o meu problema de pesquisa era qual é a dose mais adequada economicamente de adubo fosfatado para a braquiária? Bem, eu vou colocar uma série de possibilidades.
Será que é 20 quilos de fósforo por hectare? Será que é 40? Será que é 50? Será que é 100? Então eu vou ter que estabelecer uma hipótese, ou seja, eu acho que a dose que vai dar melhor resultado econômico vai ser essa aqui. Mas por que eu coloquei essa dose? Baseado em tudo que eu li até agora sobre essa cultura, sobre a adubação dela em outros locais ou em outras culturas semelhantes, já que eventualmente pudesse não ter alguma informação dessa cultura específica. Então eu tenho que ter alguma coisa, alguma sustentação, digamos assim, de literatura que pelo menos me dê algum norte, algum horizonte de dizer, ó, provavelmente eu tenho a resolução desse problema mais ou menos por aqui. Então, e apresentar isso justamente no trabalho. Né? Bem, eu construí essa hipótese, eu acho que vai acontecer isso nessa pesquisa, e eu acho que vai acontecer isso nessa pesquisa por causa disso, disso, disso e disso. Bem, então a função das hipóteses é apresentar respostas provisórias ao problema que devem ser comprovadas pela pesquisa, cujo resultado poderá negar ou confirmar. Notem que uma hipótese ela não precisa sempre ser aceita. Muitas vezes o pessoal acha que sempre que eu crio uma hipótese de pesquisa, ela tem que ser aceita, mas isso não é verdade. Isso é algo que a gente tem que entender enquanto pesquisadores, que é importante eu entender que a hipótese pode ser aceita ou a hipótese pode ser rejeitada. E isso faz parte da pesquisa. Não tem jeito. Bem, o que pode gerar, o que pode fazer com que eu chegue a uma hipótese? Resultados de outras pesquisas, que é o mais importante, teorias, né? Então, teorias fundamentadas científicas, observações de campo ou até mesmo intuição do pesquisador ou das pessoas que trabalham no campo, até mesmo de extensionistas, agricultores, pecuaristas, etc., podem também levantar questões e essas questões também podem, pela intuição, ajudar a construir hipótese. Mas é claro que o que é mais importante para a construção de uma hipótese são resultados de outras pesquisas e teorias científicas. Essas que devem predominantemente fundamentar uma hipótese científica que vai ser testada. Claro, gente, que se toda a hipótese fosse verdadeira, eu nem precisava fazer todo o procedimento de pesquisa. A hipótese é apenas uma percepção minha baseado nessas possibilidades aqui, nessas possibilidades de construção da hipótese, e onde vai me dizer se efetivamente eu posso chegar a um resultado mais provável da minha pesquisa. Bem, algumas características de uma hipótese aplicável. Ela deve ser conceitualmente clara, né? Então qualquer um pode ler aquela hipótese e entendê-la bem claramente. Ela deve ser específica, não deve ser geral, né? É específica para aquela situação que eu estou trabalhando, para aquela espécie, animal ou vegetal, para aquele tipo de solo, para aquele clima, enfim. Ela deve ser relativamente específica. Deve ter referências empíricas, ou seja, envolve conceitos que podem ser verificados pela observação e não por julgamento de valor, né? Então, eu acho que é bom ou ruim. Bom ou ruim, gente, isso não tem em pesquisa. A gente tem coisas que a gente possa verificar pela observação. Não precisa ser quantitativo, pode ser até qualitativo, mas não algo que justamente esteja relacionado a um julgamento de valor, porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Bem, ser parcimoniosa, ou seja, ser prudente e simples. A hipótese não é complicada, ela é prudente e simples. Por exemplo, eu acho que, vamos dar um exemplo de uma hipótese, a adubação fosfatada ela será mais eficaz se ela for toda no plantio e não for parcelada ao longo da cultura. Então é uma hipótese prudente e simples, não tem nada complicado de entender ela. Ela deve ser relacionada às técnicas disponíveis. É claro que eu não posso inventar uma hipótese que eu não possa depois testá-la, né, empiricamente. E preferencialmente relacionada com alguma teoria. Né? E as hipóteses, gente, lembrem sempre que elas podem ser verdadeiras ou falsas. Muitas vezes o pesquisador ele escolhe um tema de pesquisa, ele escolhe um problema de pesquisa, ele escolhe uma hipótese e depois essa hipótese é rejeitada. E ele acha que a pesquisa estava errada. Não, a pesquisa estava correta. Simplesmente a hipótese ela foi baseada digamos assim, em dados ou de pesquisas anteriores ou
em outras situações que, infelizmente, para essa sua situação, ela não é verdadeira. E não tem problema. A pesquisa avança, na verdade, não em função da aceitação de hipóteses. Ela avança muito mais em função da rejeição de hipóteses. Porque a partir do momento que você rejeita uma hipótese que estava bem construída, você vai começar a se perguntar, bem, mas se essa hipótese estava bem construída, estava fundamentada nas pesquisas existentes, estava fundamentada nas teorias científicas existentes, por que deu diferente? Então, o que está interferindo nessa pesquisa que além daquilo que a gente imaginou que estaria interferindo? E aí que a pesquisa justamente avança. O esforço pesquisador, então, deve ser no sentido de tentar rejeitar a sua hipótese. Mas parece estranho isso, não, mas eu monto uma hipótese e eu quero aceitar ela. Não. O teu esforço deve ser no sentido de rejeitar a tua hipótese. Pois se ela for aceita é porque realmente ela deve ser verdadeira. O pesquisador, o esforço dele não é no sentido de tentar aceitar a sua hipótese, aceitar aquilo que ele achava que ia acontecer naquele experimento. O esforço pesquisador deve ser no sentido de tentar rejeitar o máximo possível essa hipótese. Porque se apesar de todo o esforço dele para rejeitar essa hipótese, ela ainda assim for aceita, é porque ela realmente deve ser verdadeira. A hipótese ser falsa é algo que pode ocorrer e até contribui para o avanço científico. Então, muitas vezes as pessoas acham que hipóteses rejeitadas foi uma pesquisa mal feita. Não. Às vezes é uma pesquisa bem feita, mas que pode levar então essa rejeição da hipótese a uma nova pesquisa, onde a gente vai então tentar descobrir, bem, mas se a hipótese era essa, o resultado não foi esse, o que aconteceu? Se, por exemplo, eu achava que aumento da dose de um determinado fertilizante ia aumentar o rendimento da determinada cultura, e isso não aconteceu, o que está havendo? Por que não está havendo esse aumento que eu achei que ia acontecer? Então daí a gente vai ter que fazer uma nova pesquisa e tentar ir mais a fundo para tentar descobrir o que está acontecendo. Bem, um aspecto importante é a relação entre as variáveis e as hipóteses. Vamos colocar aqui uma hipótese bem simples, né? O incremento da dose de adubo potássico irá aumentar o rendimento de grãos de milho. Então, nessa hipótese, notem que é uma afirmação a hipótese. A hipótese não é uma pergunta. O problema de pesquisa é uma pergunta, a hipótese não. A hipótese é uma afirmação. É aquilo que o pesquisador acha que vai ocorrer antes de começar o experimento. Tá certo? Então, nessa hipótese que está colocada aí, o incremento da dose de adubo potássico irá aumentar o rendimento de grãos de milho, quem que é a variável independente e quem é a variável dependente? A variável independente é a dose de potássio, é aquilo que eu vou mudar, aquilo que eu vou acrescentar nesse processo como aquilo que o pesquisador insere. Agora, o que é a variável dependente? É aquilo que eu vou medir para ver se efetivamente a dose de potássio tem algum efeito. Então, o que eu vou medir? Eu vou medir o rendimento de grãos de milho. Então, o rendimento de grãos de milho ele depende, teoricamente, da dose de potássio. É claro, gente, que se a hipótese estiver correta, quanto maior a dose de potássio, é claro, até um certo limite, maior será o rendimento de grão de milho. No entanto, se a hipótese estiver incorreta, mesmo que eu aumente as doses de potássio, não vai haver então um incremento no rendimento de grãos de milho, ou esse incremento vai ser inferior àquele esperado pelo pesquisador. Ou, eventualmente, pode ter até um decréscimo no rendimento de grãos de milho. Bem, então falamos já sobre a identificação do tema, a formulação do problema e a construção das hipóteses. Qual que é a etapa seguinte na pesquisa? A elaboração dos objetivos desta pesquisa. Bem, os objetivos são os resultados finais a que a pesquisa se propõe a atingir. Os objetivos refletem uma ação que visa responder o problema, indicando o que se quer conhecer, medir ou provar durante a pesquisa. Por exemplo, o objetivo pode ser avaliar a melhor dose de fertilizante potássico para a cultura do capim-papuã. Então, é um objetivo, né? Então, note que o objetivo é aonde que eu quero chegar. Eu quero chegar aonde? Avaliar qual é a melhor adubação para o capim-papuã.
Então é onde eu quero chegar ao final dessa pesquisa. O objetivo é bastante importante porque depois ele vai se relacionar diretamente com a metodologia dessa pesquisa e também vai se relacionar diretamente com a própria conclusão dessa pesquisa. Sempre que eu for escrever uma conclusão de pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que ler são os objetivos. Bem, os objetivos podem se dividir em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral expressa uma visão ampla e abrangente para a solução do problema que você pretende investigar. Já o objetivo específico descreve eventualmente etapas ou ações detalhadas passo a passo para alcançar o objetivo geral. Tá? Então, por exemplo, o objetivo geral poderia ser, pegando esse exemplo que eu falei agora há pouco, saber qual que é a melhor adubação fosfatada para o capim-papuã. No entanto, qual que seriam os objetivos específicos? Por exemplo, avaliar se a adubação fosfatada parcelada ou não ela vai ser favorável, para avaliar qual que é a dose mais favorável, avaliar qual que é a época de aplicação desse adubo mais favorável. Então, esses são objetivos específicos que contribuem para o objetivo geral. Bem, gente, então era isso que a gente gostaria de falar a respeito desse capítulo, né? Para quem está na disciplina, então vai ter atividades propostas, vai ter materiais complementares e a gente está também à disposição, também eu, o monitor ou monitora da disciplina. Obrigado, então, pela atenção de vocês.